Bem-vindos! Estamos de volta para falar de estratégias de negócio. Bom, pessoal, nós já vimos durante alguns outros encontros as dificuldades que as empresas têm em implantar as estratégias ou de implementá-las. Nós vemos que as pessoas até têm estratégias nas empresas, só que elas têm grande dificuldade de conseguir execução destas. Por quê? Nós temos também no mercado ausência de líderes. Se nós não temos quem faça a estratégia, quem pegue aquele material, quem execute aquilo que foi planejado por alguém, não adianta, nós não vamos conseguir colocar em prática. Então nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que foi planejado. Se foi bem planejado e colocado em prática, a chance de acerto é muito grande. O problema é que estamos com dificuldade em ter pessoas para fazer e conseguir executar as ações que já foram planejadas. Partindo do pressuposto que aí nós temos pessoas que têm interesse em implantar ou implementar essas estratégias, vamos entender algumas delas, mais algumas, para que nós possamos então fazer um bom planejamento no papel e conseguir a execução delas. Como nós vamos construir estratégias? Da seguinte maneira: o empreendedor ou o executivo ou a pessoa deve ligar as estratégias aos objetivos definidos. Se nós vamos fazer uma estratégia, tem que ser sobre algo, então sobre os objetivos. Cada objetivo deve estar acompanhado de estratégias que estão diretamente ligadas aos resultados que você projetou. Não há número mínimo para estratégias. O que existe é uma coerência em números de estratégias e ações que a equipe poderá desenvolver. Portanto, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: muitas pessoas têm dificuldade de colocar a estratégia em prática quando não tem objetivo. Se você tem um bom objetivo e está focado em resultados, ela vai funcionar. E como eu disse para vocês, não precisa ser uma, duas ou 10 estratégias. Depende da sua empresa, depende do mercado que você está. Vocês terão várias estratégias. Uma de acordo com o fornecedor, uma de acordo com o concorrente, uma de acordo com determinado cliente, uma para cada tipo de concorrente, enfim. Podemos ter várias estratégias. Então nós vamos escolher qual é a melhor e avaliar os objetivos dela e colher os resultados dessa nossa estratégia. Nós podemos ter alguns tipos de estratégia, como já falei para vocês de algumas. Dá uma olhada aqui em temas para a gente construir estratégias e atender os objetivos que nós podemos ter. A virtualização de um negócio, foco de um mercado, inovação, internacionalização, a terceirização, precificação, segmentação, posicionamento, localização, financiamento, escala, de conhecimento de mercado, desenvolvimento gerencial, entre diversas outras estratégias. Portanto, nessas estratégias que nós temos aqui, todos esses itens são temas, objetivos nos quais vocês podem traçar estratégias. Percebam que tem várias situações. Qual é a melhor para vocês? Qual é a estratégia do seu mercado? Vocês vão escolher uma, a que for melhor para o seu negócio, mercado, e vão traçar como ela vai ser executada para isso. Para que nós possamos ter algumas estratégias bem executadas, nós precisamos entender o que é um fator crítico para o sucesso desta estratégia. Este fator crítico de sucesso, o que seria? Está aqui. Os fatores críticos de sucesso exprimem a diferença entre lucro e prejuízo, sucesso ou fracasso, para criar as vantagens competitivas. Fontes para identificação dos fatores críticos de sucesso são a indústria na qual a organização compete, a posição competitiva da organização, o ambiente de negócios, problemas, barreiras ou desafios da organização. Portanto, o que são esses fatores críticos de sucesso? A ideia é verificar em cada departamento, em cada situação, em cada operação, em cada processo, o que é fundamental para o funcionamento daquele nicho, daquele mercado, daquele processo. Então, é fator crítico de sucesso. Sem este item, algo ali não vai funcionar, ou todo o processo não vai funcionar. Então precisamos verificar o que é crítico para que você tenha sucesso na tua estratégia. Se são pessoas, se são capacitações, se são máquinas, se são recursos físicos, enfim, precisam verificar o que é fator primordial para que a sua estratégia tenha sucesso. Vai verificar se você tem ou não esse fator crítico e você vai avaliar nessa empresa como que você vai trabalhar esse fator crítico, desenvolvê-lo para que você possa ter competências essenciais, pessoas
e grupos e estruturas para que você possa executar a sua estratégia. Na organização, nós trabalhamos da seguinte maneira. Numa indústria, por exemplo, o que é necessário para obter vantagem competitiva sustentada? A palavra aqui não se refere à sustentabilidade. Sustentada significa que ela é duradoura. Então, nós vamos trabalhar aqui uma vantagem competitiva na qual dure um bom tempo. Como nós vamos sustentar essa vantagem? Lembra que eu já falei para vocês de um exemplo trabalhando o V-Rio? É um caminho. Se você tiver algo valioso, ilimitável, organizacional e raro, você consegue trabalhar essa estratégia e você vai ter uma vantagem competitiva sustentada e não a temporária. Numa posição, eu vou verificar a posição da minha empresa pelo mercado. Como e em que queremos superar nossos competidores diretos? De que maneira eu quero passar esses caras? Eu tenho que ver o que eu tenho para ver se eu consigo ultrapassar a posição que eles estão. Ambiente, os fatores externos que podem afetar a capacidade de realização da missão da minha empresa. Então, o que vem de fora, o que vem do mercado que pode me atrapalhar? E alguns itens ocasionais. Situações ou até mesmo condições temporárias que podem afetar o desempenho de pessoas e profissionais e da sua organização. Nós vamos avaliar cada um desses itens, verificar qual deles está a contento e qual não está a contento, melhorar o que for possível, corrigir o que for possível, para que nós possamos aplicar as nossas estratégias, ok? E aí nós vamos chegar ao plano de ação. O que seria este plano de ação? Vamos lá. Uma visão sem ação é apenas um sonho. Uma ação sem visão é apenas um passatempo. Uma visão com ação pode transformar o mundo. Para isso, nós temos que ter um plano da nossa ação. O plano é esse desenho esquemático aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos sair do ponto A, vamos passar pelo B, ir até o C de tal maneira, quando chegar no C, dar a volta por ele, ir até o D de tal jeito, contornar a cidade, fazer isso, fazer aquilo. Então nós vamos traçar os nossos planos. Que dia, que período, que mês, que hora que nós vamos fazer algumas ações para que nós possamos ter bons resultados, ok?